programa Por Trás do Microfone. Apresentação Renato Tupã e Suzane de Oliveira. Opa! Começa agora na Rádio Revista Web mais uma edição do programa Por Trás do Microfone. Hoje é sábado, dia 7 de maio de 2011, agora no horário de Brasília, 5 horas e 10 minutos. Um ótimo fim de tarde para você. Por Trás do Microfone. E sempre ao meu lado, minha companheira, Suzane de Oliveira. Boa tarde, Suzane de Oliveira. Boa tarde, Renato. Um prazer estar aqui de novo na segunda edição do Por Trás do Microfone e nessa véspera de Dia das Mães, Renato. Um abraço, então, para todas as mães que estiverem ouvindo, para todos os filhos que amam suas mães também, né, Renato? Suzane, fala um pouco da nossa convidada. É um programa muito especial, um programa de Dia das Mães, então nós convidamos uma mãe, uma super radialista, para estar aqui representando todas as mães, não só as radialistas. Fala um pouquinho sobre a carreira dela, vamos ver se o pessoal mata a charada. Bom, tinha que ser especial o programa de hoje, né, Renato? Numa data como essa, tinha que ser especial, então a gente vai fazer uma homenagem para todas as mães. E vamos lá, a trajetória é longa. Começou em 82 com a maldita Fluminense FM, passou pela Manchete, pela Jovem Pan de São Paulo, Cultura de Santos, Transamérica também em São Paulo, 89 FM, Rádio Cidade, Globo FM, Antena 1, Nova FM, atual MPB FM, Paradiso, Rede Venenosa e atualmente, Renato, qual é a rádio dela? Vou dar uma dica aqui, hoje em dia a nossa convidada trabalha nessa rádio aqui. Oi FM. Livre. Ainda não descobriu quem é a radialista que está aqui na nossa frente? Mais uma dica. Segunda a sexta, ela apresenta este programa. Rádio Café. Com muito prazer, eu dou boa tarde a Selma Boiron. Boa tarde, Selma. Um prazer recebê-la aqui no programa. Pô, boa tarde, prazer é meu receber um convite desse. Adorei, ainda mais numa data especial, assim, véspera do Dia das Mães. Amei, amei. Porque eu não sei o que é que eu sou mais, se eu sou mãe ou se eu sou radialista. Posso juntar as duas coisas? Por favor. Posso dizer que você é um pouquinho mãe do rádio também? Pode crer, é provável. Eu sou radialista há mais tempo que sou mãe. Olha, então... Já é um indício de que dá pra ser uma mãe do rádio. É verdade. Então, Selma, vamos voltar lá no início. Conta pra gente como é que você começou nesse meio tão apaixonante. Cara, eu sempre falo, é uma história assim meio bizarra, né? Porque depois disso eu nunca mais vi acontecer novamente. Então as pessoas podem até duvidar da veracidade da história, porque realmente eu não me lembro de ter acontecido de novo. Saiu um anúncio no jornal pedindo locutores. E, aliás, era locutoras, bem claro, assim, de que eles queriam só mulheres, né? E pedia que tivesse inglês fluente, boa voz e segundo grau completo. Eu tinha o segundo grau completo. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu tinha feito um intercâmbio de estudantes, então estava com inglês na ponta dos cascos. E a boa voz eu falei, vou lá para ver qual é, né? Quem sabe? Quem sabe eu convenço. Mas você já tinha pensado alguma vez em ser locutora? Nunca. Na minha família não tem ninguém que já tivesse feito rádio. Ninguém. Eu estudava na época jornalismo na Fluminense e... Enfim, mas nunca tinha, olha, sequer havia rolado de alguém elogiar a minha voz, por exemplo, né? Que isso acontece com a maioria dos locutores que eu conheço. Verdade. Nossa, você tem a voz tão bonita, por que você não vai fazer rádio e tal? Comigo não. Ou então o cara é DJ de festinha. Pô, tu já pensou em trabalhar em rádio? Não, o cara acaba no rádio. Comigo não foi nada disso. Simplesmente eu estava querendo um emprego e falei, esse aqui pede coisas que eu sei fazer, porque eu não sabia bater a máquina. Quem tem mais de 30 sabe do que eu estou falando. Não tinha nenhuma habilidade assim que me avalizasse
não sei se a palavra é essa, para um emprego, né? Para uma oportunidade de emprego. Estava na faculdade ainda, então era só estágio, ou então trabalhar em loja. Eu já tinha trabalhado, mas achei um saco. Aí eu falei, não, quero outra coisa. Aí quando rolou isso, eu falei, nossa, que legal, vou lá. Deve ser legal, né? Deve ser legal. Aí cheguei lá, me deram um texto para ler, assim, cheio daqueles nomes Sbrumbles, sabe? Leia. E assim, tá. Aí comecei a ler, e eu sempre tive a leitura boa. Eu lembro de, na época de escola, assim, gostar de ler alto na sala de aula, sabe? Porque tinha uma leitura, assim, bacaninha. E, enfim, aí rolou de, então tá, então você está entre as selecionadas, beleza. E qual é o próximo passo? Aprender a mexer naquela mesa ali. Quando eu olhei aquela mesa cheia de botão, falei, pronto, agora eu não fico de jeito nenhum. Quem não sabia usar a máquina deve ter achado que não ia conseguir nunca. Olha, eu vou te falar que na época minha irmã tinha uma coisa que só quem tiver mais de 40 vai saber o que é, um receiver, que era um troço enorme que você usava para ouvir rádio ou para ouvir as outras coisas. E eu não mexia nunca naquilo, porque eu não sabia mexer naquilo. Imagina que eu ia operar uma mesa de som, falei, tô barrada agora. Mas tinham 3 mais problemáticas do que eu lá, sabe? Que aí dançaram da tal seleção, que éramos 8 e só iam ficar 5. Porque uma já estava escolhida, que era a Mônica Venerabile, que era cria da casa, desde criancinha. Desde criança, né? Apresentava um programa na rádio AM, e aí quando o FM foi pro período experimental, ela já ia para lá, já falava uma hora, já falava um prefixo, uma coisa. Então ela já era certa de ficar. Então era ela e mais 5 Moniquettes, porque ela era o nosso padrão. Era assim, ouçam a Mônica. E, enfim, aí foi assim que começou. Foi por acaso, então, que você entrou em rádio, meio por acaso, mas essa rádio marcou muito a história. Muito porque, assim, era a rádio certa, na hora certa, no momento certo, sabe? Houve uma conjunção, se eu fosse Paulo Coelhete, eu diria que o universo conspirou a favor, porque a música brasileira estava num momento rock and roll, a rádio era de rock and roll, era completamente diferente de tudo que se fazia até então em rádio, que era só mulher falando, mas não era aquela voz de travesseiro. Maravilha Rodrigues, que era uma locutora excepcional da JBFM, mas que fazia um programa à noite, que era para minar a audiência. Muito ao contrário, a gente era raivosinha no ar. O legal era ter aquela marra para falar, sabe? Coisa que até então só homem tinha o direito de fazer. Então foi muito legal. Foi um momento bom, e por isso eu acho que a Fluminense foi tão importante. E depois eu passei por lá algumas vezes também, mas isso a gente fala daqui a pouco. Eu estava comentando com a Suzane antes do programa que até hoje é a Selma Boiron da Fluminense FM. Né? Para quem gosta de rádio, não adianta. Quando você muda de rádio, que as pessoas começam a comentar na internet, eu lembro quando você foi para Paradiso, se eu não me engano, em 2007, que o comentário era, caramba, Selma Boiron da Fluminense tá indo para Paradiso FM. Então, assim, é uma coisa que vem te acompanhando durante toda a carreira. Você nunca deixou de ser a Selma da Fluminense. Meio que virou sobrenome. Virou sobrenome. Mas não tenho nada do que reclamar. Foi um ótimo sobrenome. Excelente. Porque me abriu diversas oportunidades ter sido a Selma da Fluminense. Ter estado naquele momento ali, naquela rádio. Foi realmente uma sorte. Então é um sobrenome que eu carrego assim com muito orgulho. Eu sou do tempo que jogador de futebol também era assim, sabe? Era o Zico do Flamengo, Roberto Dinamite do Vasco, entendeu? Já era sobrenome do cara. Então eu com muito orgulho eu tenho essa fidelização à Fluminense. Selma, com certeza você ainda tem muita história para contar pra gente da Maldita, né? Mas eu queria saber a sua ligação com a música. Como era antes de você trabalhar na rádio? Você já tinha alguma ligação com música? Você gostava de ouvir? Você aprendeu com a Maldita? Como foi? Com certeza. A minha ligação com a música era a pior possível, porque eu só ouvia música de novela. Era brega, mais brega. Fã de Barry Manilow, sabe? Aquela coisa assim, decadente, degradante. E minha irmã era roqueira, e acho que por isso eu tinha tanto horror de rock, porque minha irmã comprou um diabo de um fone de ouvido e aí ninguém ouvia o som que ela ouvia. E eu só via aquelas capas assim, ficava assustada, falava, isso é coisa do demo. E ouvia lá minhas músicas
Subas horrores, né? Quando eu fui pra Fluminense, aquilo foi um desbunde. Eu falei assim, cara, olha, é isso que minha irmã ouve e fica tão amarradona. É por isso que ela gosta tanto, o negócio é legal. Aí comecei a aprender, assim, e era legal porque eu era a caçula da rádio, né? Quantos anos você tinha? 80, é porque eu minto tanto a minha idade que eu tenho que fazer conta, peraí. Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Tinha acabado de fazer. A rádio estreou 1º de março, eu tinha feito 19 anos, já 14 de fevereiro. Então, nem um mês depois. E era assim, eu era tolinha, sabe? Aí, nossa, aquilo foi um desbunde, porque de repente eu tava numa rádio cheia de gente que entendia muito de rock and roll, um bando de maluco. Olha, eu era limpinha de tudo. De tudo. Menina, foi uma iniciação aquilo. Foi um ritual de passagem aquilo. Olha, vou te falar. Falou que era brega antes, Renata. E agora, como será que ela é? Falando nisso, estamos ouvindo aqui no fundo The Who. Eu notei. Quando entrou a introdução, assim, deu uma pontadinha no meu peito. Que você disse que ouve em casa, não é isso? É, e que ela é muito importante também na minha história, porque foi a música que inaugurou a Fluminense FM. The Kids Are Alright, do Who. Foi. Que bacana. Vamos ouvir então, Renata? Vamos ouvir então o restinho da música. Por favor, suba o som pro Who que eles merecem. Por trás do microfone. Suzane, e se o pessoal quiser participar aqui do programa, mandar perguntas pra Selma, qual o canal? Tem várias maneiras, Renato. A gente tem e-mail e MSN, que é o mesmo endereço, por trás do microfone, @hotmail.com. Temos Twitter, @PTmicrofone. Facebook, também por trás do microfone. Orkut, o mesmo endereço, o nome do programa, é só procurar lá. Temos também um blog, por trás do microfone.blogspot.com.br. Pode mandar pergunta aqui, participar com a gente da maneira que você quiser, será muito bem-vindo. 5h22 agora, programa ao vivo. Você pode mandar a pergunta que a Selma responde agora. Ainda tem muito programa pela frente, então sinta-se à vontade de participar aqui pelas redes sociais. Vamos lá então, Selma. Vamos continuar contando essa história feliz que foi a Maldita. O nome é feio, né? Mas você sabe que foi por acaso também que surgiu a vinheta, né? Os meninos, o Luiz Antônio Melo, o Sérgio Vasconcelos e o Amaury Santos viraram a noite no estúdio produzindo o primeiro pacote de vinhetas da Fluminense FM. E chegou uma hora que eles já estavam Fluminense FM, já tinham falado em 1399 tons isso. E chegou uma hora que o microfone estava aberto e eles falaram Fluminense FM, maldita! E aí pegou, aquilo virou uma vinheta por mero acaso. Foi tudo a vinheta por acaso, que mais Selma. marcou. Pois é, mas quando as coisas têm que ser, são. Foi tudo por acaso, assim. É engraçado, né? Porque você vê, a rádio não era uma rádio de rock. Ela não era. Mas ela passou a história como uma rádio de rock. Ela tocava várias outras coisas. Tocava reggae, tocava blues, tocava, enfim, música eletrônica, várias outras coisas. E as pessoas só se lembram dela como uma rádio de rock. Por quê? Porque as outras rádios caberia qualquer música da emissora, menos os rocks que ela tocava. Os então, rocks só ela tinha cara de tocar. Com uma locução feminina. Só ela tinha cara de ter uma locução feminina daquele jeito que a gente fazia. Que era um jeito, entre aspas, masculino de ser. Entendeu? Uhum. Assim, gente, não tô falando que ninguém lá era homossexual, apesar de ser totalmente contra a homofobia, mas é outra coisa que eu tô falando. A gente tinha um jeito, assim, como é que eu vou dizer? Forte de falar. O Luiz Antônio não queria que a gente miasse no ar, sabe? Queria que fosse menininha, mulherzinha. Exatamente. Nada de... Olha só, tudo bem, todo mundo é cor-de-rosa, mas eu quero atitude. O lance era atitude. Aliás, era uma palavra que nos anos 80 se falava muito, era a tal da atitude. Talvez por isso também tenha ficado tão associada ao rock, porque rock é atitude, exatamente. Muito, olha, super bem resumido. Ai, como eu queria saber resumir assim, sou tão prolixa. Tá contando muito bem a história. Obrigada. Selma, como era a relação com as bandas?
Na Fluminense? Na Fluminense. A relação era a melhor possível. O Neguinho gravava uma fita cassete no estúdio de um amigo que era músico, levava lá na rádio, falava, pô, dá pra tocar? Nego ouvia. Se fosse bom, ia ao ar. Foi assim com Paralamas, foi assim com Lulu Santos. Lulu Santos, por acaso, já chegou com um compactinho pronto. Mas foi assim com a Plebe, com o Traje a Rigor, com o Lobão, com tanta gente que sobrou e que não sobrou, né? Tem gente que não sobrou, mas enfim. Tinha bandas ótimas da época que não aconteceram comercialmente como outras que não necessariamente eram melhores. Um ótimo exemplo era o Vide e Sangue Azul, que era uma banda excelente. Tocou aquela One Hit Wonder, né? Tocou um grande sucesso na época, até na Rádio Cidade, que era o grande canhão da época, e não aconteceu comercialmente, infelizmente. Mas a relação com a Fluminense era ótima. Chegou lá, a música era boa, tocava. Não tinha essa, não tinha jabá, não tinha nada. E essa rádio também ficou muito marcada para as bandas brasileiras, né? Por isso. Citam até hoje como uma coisa muito importante. Como ela não era vinculada a uma grande empresa, como dentro era todo mundo garotão, era todo mundo seus 20 e poucos anos, entendeu? E ninguém tinha muito a perder, porque também ninguém dependia daquilo ali como ganha-pão, a real era essa, né? Então, e ousar significava não ter o tal do jabá, que era o grande vilão já era, na época, o grande vilão da mídia, né, do rádio. Então, como não tinha o jabá, tinha espaço para todo mundo mostrar o que fazia. E isso era muito legal, né? E, enfim, foi uma experiência única. Olha, eu gosto de começar o programa com uma experiência que você nunca tinha imaginado trabalhar com isso, mas você consegue lembrar a primeira vez que você esteve realmente por trás do microfone? A primeira vez que você teve lá ali? Lógico. Como foi? 1º de março de 82, 6 horas da manhã, entrou uma longa gravação que no final dizia: e com vocês, Selma Boiron. Não tinha jeito, eu ia ter que falar, certo? Aí eu falei, bom dia, 6 horas, The Who. Foi tudo o que eu falei. Mas eu tremi muito pra dizer isso. Muito. Fiquei com a mão suando. E não podia, porque tinha que operar vinil, né? Então não podia suar a mão. E 3 pessoas dentro do estúdio. Eu e 3 zumbis, que era o Luiz Antônio, o Amaury e o Serginho, que tinham passado a noite na rádio. E era a santíssima trindade da rádio. Só. Imagina, se eu fizesse alguma coisa errada, dava uns 3 ali pra me degolar na hora. Pressão pouca é bobagem, né? Depois dessa música, o que foi que você falou? Já estava um pouco mais relaxada? Ai, eu já não me lembro, sinceramente. Eu não me lembro o que eu disse depois disso, mas isso eu vou lembrar pra sempre. Pra sempre. Bom, então foi em março de 82. E até quando você ficou lá? Dessa vez eu fiquei lá até 83. Eu completei 1 ano na rádio, eu saí em outubro de 83, eu fui para a Rádio Manchete, que na época chegou a primeiro lugar no Rio. Por incrível que pareça, conseguiu passar a Rádio Cidade. E aí eles se permitiram ousar. Então vamos colocar uma mulher no nosso time. E eu fui a primeira mulher da Manchete. Você foi a ousadia da Manchete. Fui a ousadia da Manchete. E daí, dessa época, vem uma música que eu tomei verdadeira aversão a essa música. Ah, a gente ia perguntar mesmo isso. Quer dizer, por um lado ela era muito minha amiga, porque ela tinha 6 minutos e 20 e o banheiro era longe pra caramba do estúdio. Era a minha deixa de ir ao banheiro. Por outro lado, ela era a minha atrapalhação, porque de 6 às 7, eu entrava no ar às 6 da tarde. De 6 às 7 era o melhor do dia, que era uma coisa muito comum em FM naquela época, era a paradinha, as melhores do dia, as mais votadas. E ela desgraçadamente atrasava o meu horário todo por ser muito longa. E todo dia ela estava entre as mais pedidas, era uma desgraça. Mas para ir ao banheiro era ótima. Valeu, Bonnie Tyler. E aí, Renato, a gente vai ouvir essa música então, pra se a Selma quiser ir ao banheiro? Vamos torturá-la aqui durante 6 minutos, Selma. Mas não tem graça só tocar a música, né? A Selma tem que anunciá-la. Com prazer, com felicidade, lembrando dos anos da década de 80, quando tinha que tocar todo dia. Então vamos lembrar. Entre as mais pedidas de hoje, aqui na Manchete, você vai conferir comigo Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Por trás do microfone. Once upon a time there was light in my life.
impaciente. Totalmente impaciente. Selma Boirão não aguenta realmente ouvir esta música. Boa, leva um cronômetro pro planetário e vê se um eclipse dura tudo isso. Não dura mesmo. Essa mulher demora demais a esse eclipse. A pedidos, tivemos até que cortar a música, né, Renato? Porque realmente ela não conseguiu ouvir até o final. Porque, pô, a do Hulk é muito melhor, tocou só um pedacinho. Essa chata ia tocar toda? Não, né? Por favor. Não é justo, né? Olha, temos perguntas aqui. Isis Domingues está presente aqui com a gente. A mãe dela tá usando o Twitter dela aqui. Eu não sei o nome da sua mãe, me conta. Madalena, Dona Madalena tá aqui perguntando. A gente falou sobre a oportunidade que as bandas tinham, né, na Fluminense. Então ela perguntou aqui se ainda se dá esse tipo de oportunidade para algumas bandas hoje em dia ou se eles têm que ter padrinhos. Olha, no caso específico da emissora onde eu estou atualmente, que é a Oi FM, a gente tem o Oi Novo Som, que funciona mais ou menos assim. Neguinho manda o seu material, passa por uma avaliação de qualidade e tal e vai ao ar. Inclusive, a banda é convidada a tocar ao vivo no estúdio, tipo Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Os caras vão lá, tocam. E existe essa real oportunidade. Agora, vamos combinar, Madalena, que hoje em dia, com internet, ninguém precisa mais de plataforma de lançamento de rádio ou de gravadora. Bota na internet, pô, Malu Magalhães está aí que não me deixa mentir, não precisa de rádio. Depois da internet... Bieber, né? Justin Bieber, que é um fenômeno internacional, né? Nem queria ir tão longe, mas já que... mas é verdade, entendeu? Assim... basta você fazer e botar a cara aí na internet. Tem de tudo, né? Muito bom, muito ruim, muito mais ou menos. Tem de tudo. E aí... Por falar em internet, o pessoal tá participando aqui. Alan Lima mandou um recadinho aqui pra gente. Falou: olá, Renato e Suzane. Estou de folga, mas estou ligado no programa. Tava esperando o intervalo pra ir ao banheiro. Então foi a oportunidade ideal, essa música sem fim, né? Viu? Não é só você que aproveita o intervalo pra ir ao banheiro. E mandou um abraço pra você e falou que o programa tá muito bom. Obrigada, Alan. Obrigada, Alan. Outro pra você. Então ajudem os locutores. Comecem a pedir essa música nas rádios, porque vai ser maravilhosa, né? Não, pois é. Aí até foi lembrada aqui pelo André a Faroeste Caboclo. Tem outras parentes, assim, músicas enormes. Que olha... Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Vou te falar que quando você ouvir no ar... Suspeite, o seu amigo locutor pode estar em apuros. E Faroeste Caboclo, então, você tocou muito essa música também. Essa dá tempo, então, de tomar café, de ir ao banheiro. Uma beleza. Olha, eu vou contar pra você, não vou entregar o santo, mas, quer dizer, o santo eu não vou entregar o local do milagre. Já houve uma emissora onde eu trabalhava, que eu entrava no ar às 6 da manhã, que eu colocava a música para tocar, que graças a Deus era um lado inteiro de um disco de vinil, aproximadamente 23 minutos, e eu descia, tomava café no Bar das Putas. Ih, desculpa. Desculpa, não foi isso que eu falei Bar das Tutas. Aí, olha, me tratavam super bem, todas me conheciam. Olha, guardei um lugar pra você aqui. Eu sentava, tomava café com pão, subia e a música não tinha acabado. Até um dia que deu errado, mas isso aí tudo bem. Essa já é uma outra história, Aí né? já é uma outra história. E a gente tem convidados hoje muito especiais aqui no programa. É uma honra tê-los aqui. Nossos companheiros de escola de rádio, nossos companheiros agora de rádio em revista web. Anselmo Veríssimo e André, boa tarde pra vocês. Tudo bem, meus amigos? Boa tarde, Suzane, boa tarde, Selma. Boa tarde. Renatão, Anselmo, todos que estão aqui no estúdio. É muito legal tá aqui com vocês participando. Deveria ter vindo também na estreia, mas tive um problemaço de viagem, não consegui chegar. Mas estou gostando demais, o programa é muito bom, vocês estão de parabéns. A responsabilidade aumenta quando o programa muito é bom. Grande. Não pode deixar cair, tem que melhorar sempre. Parece até o patrão Rui Jobim, né? Que horror! Mas isso vai mudar. E olha, pessoal, parabéns. Vocês estão Você não show de bola. imagina... Obrigada,
Qual é a pressão de estar sendo radialista na frente de Selma Boiron? Você não tem noção. Você não tem noção. Sem chororô, que tu não é botafoguense. Sem chororô. Isso é exclusividade. Por falar em Botafogo, futebol, que é um tema que vocês gostam muito, fala um pouquinho do programa que vocês fazem aqui na Rádio Revista Web. Nós estamos fazendo aqui sempre às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20, 19h30, né, Anselmo? Às 21 horas, o Revista Esportiva. Segundo dizem a crítica, né, é o melhor programa de esportes da Rádio Web. Crítica esta feita por mim, é claro. Né? Eu não vou deixar o outro criticar, né? Só eu posso fazer crítica, e crítica construtiva. Vocês receberam um elogio no último programa do Mário Márcio, que disse que fica lá trabalhando na Sul América Paradis. Tu vai entregar o cara? E ao mesmo tempo ouvindo o programa. Ele vai entregar o cara. Ele falou no ar. Ele falou no ar, é? Ouve o programa de vocês enquanto ele tá no ar, nos intervalos de música, ele fica ouvindo o programa de vocês. Deixa o Amorim saber disso. É o jabá, é o jabá. É o jabá, este é o verdadeiro jabá do Revista Que nada, Esportiva. Amorim, que nada, Amorim. Ele falou pra ser gentil, hein? Então, olha, gente, é muito legal estar aqui, é um prazer inenarrável. Vocês estão de parabéns. Eu tenho que vir mais para aprender com vocês, né? Imagina. É verdade, isso não é puxar saco, não. É verdade, tem que aprender com vocês e levar isso para o Revista Esportiva. E agora vocês têm, né, uma obrigação moral de abrilhantar o Revista Esportiva. Começou a cobrança, hein, Renato? E é no agora. ar. Eu quero compromisso no ar, por escrito e no ar. Só se eu vier mandar um beijo, porque falar de esporte vai ficar difícil. A gente fala de Barbie, sei lá. Poxa, também não precisa tanto. Bom, gente. Mas a gente tem também aqui Anselmo Veríssimo, que também participa aqui com a gente, né, Anselmo? Semana passada estava ligadinho no programa e hoje está aqui presente. Melhor ainda. Muito obrigada. Obrigado a você, Suzane. Obrigado a você também. A gente já começa aqui a prazer, Selma, apesar de nome já conhecê-la, né? Obrigada. E falando lá com Leila. Que somos quase vizinhos, né? Olha, que beleza. São Francisco, moramos no melhor bairro do mundo. Aquilo é uma maravilha, né? É uma Graças a maravilha. Deus. E agradecer aí vocês também, a força que estão dando aí pro nosso programa. O programa de vocês é maravilhoso. Realmente fiquei ligado aí no sábado passado, né, conversando com o Renato pelo Facebook. Tá muito bom. E hoje eu tô aqui colando a Operação das Carrapetas, porque ontem passei um sufoco. Meu amigo Gil Oliveira e o meu amigo Tiago Vieira resolveram simplesmente tirar folga. Turma do chinelinho. E eu me enrosquei todo aqui nessa parafernália, enfim. Eu posso dizer que eu ouvi o programa, não consegui ouvir tudo, ouvi o finalzinho já, tava saindo do trabalho, consegui pegar ainda uma parte, mas eu não percebi nenhum erro não, hein? Você foi pegou legal, a primeira parte, graças a Deus. O início é que foi complicado, Nossa. né? Você tava se adaptando. Então vamos aproveitar para fazer um jabá, porque existe algo em comum entre nós quatro, que é a escola de rádio. Nos conhecemos no curso profissionalizante de locução. Hoje em dia, um ano depois, estamos todos aqui, tocando a vida, botando a voz aí no mundo pro pessoal ouvir. Colocando em prática o que a gente aprendeu, né, Renato? Conhecendo os profissionais da área. O nosso aprendizado não acabou no fim do curso. Hoje em dia estamos aqui fazendo um projeto que eu considero que eu posso ter mais 30 anos de rádio, que nada vai me deixar tão realizado quanto esse programa, sabe? Assim, eu tô muito feliz mesmo de estar podendo fazer esse programa, de estar recebemos semana passada Mário Márcio, hoje Selma Boiron, já marcamos o PC da MPB FM, que deve estar vindo aqui no início de junho. Então, assim, estar recebendo os nomes, as vozes mais importantes do rádio carioca e brasileiro, porque a Selma daqui a pouco vai falar que foi muito além das ondas cariocas, chegou à Europa, Selma Boiron. Então tá sendo um prazer muito grande. Então, se você tá ouvindo aí, cara, gosta de rádio, o bichinho te mordeu em algum momento, entre no site da Escola de Rádio. Lá você também pode ouvir a Rádio Revista Web. O nosso player também tá lá, então você pode acessar o site da Escola de Rádio e ouvir o programa. E também visite, faça um passeio, navegue pelo site da Rádio Revista, que é uma publicação que agora só é online, e você vai ficar por dentro de todos os bastidores do rádio carioca. Com certeza.
Olha, e você falou que também dá pra ouvir a gente através do site da Escola de Rádio, e a Madalena tá dizendo aqui que ela tá ficando triste porque tá ouvindo pela net e tá picotando um pouquinho. Então, de repente, se você tentar ouvir pelo www.escoladeradio.com.br, Madalena, tomara que melhore, né? Que você consiga ouvir bem a gente. E a gente tem mais participação aqui. Patrícia Matias escreveu o seguinte: Renato e Suzane, estou adorando o programa, estou ficando viciada na rádio. Mande um beijo para Selma Boiron. Outro. Que voz maravilhosa, ela escreveu aqui. Muito obrigada. Um beijo para você, Renato, e disse que o programa já é um sucesso. Muito obrigada, Patrícia, pela sua participação, pela sua audiência. Vamos conversar mais um pouquinho, né? Porque tem muito assunto ainda. A gente já falou um pouquinho da Maldita. Eu sei que ainda dava pra conversar muito mais, mas vamos falar um pouco das outras rádios que você passou. Você já falou que saiu da Maldita, foi pra Manchete, né? Que foi um supapo, aliás, né? Porque tudo que eu tinha aprendido e achava que sabia de rádio até ali, eu tive que desconstruir para construir outro padrão completamente diferente. Porque eu fui para uma rádio sucesso. Rádio sucesso, quem manda é o relógio. Você tem que ser rápido. E na Fluminense não, falava do meu jeitinho e tal. Na Manchete não. Tinha que mixar música, coisa que na Fluminense era proibido. Imagina, na Fluminense a gente tocava até o último acorde, senão os roqueiros matavam a gente na saída do ar. Lá tinha que mixar, tinha meio que ser DJ. A rádio tocava aquelas músicas para dançar, música de pista, que vamos combinar é até mais fácil mesmo de mixar. Mas eu não tinha tanta experiência assim. Eu tinha 1 ano e meio de rádio quando eu fui para Manchete. E olha, foi brabo aprender a fazer locução jovem assim no ar, no supapo, de estalo, foi difícil. Mas foi gratificante, trabalhei com grandes profissionais de rádio, grandes, Marcão, Cacá, muita gente boa, aprendi muito. A época, Peixinho estava lá, me ensinou muito, Lélio Márcio, nossa, e last but not least, Carlos Tausen, que sabe tudo e mais um pouco de rádio. Tive a honra de conhecê-lo justo nessa época. Me ensinou muito, muito. Eu entrava no ar às 6 horas, 6h01 eu pegava no telefone, desligava na hora da Voz do Brasil, falava: Tausen, eu vou comer, depois eu te ligo. 8 horas eu ligava de novo para ele, ficava o horário inteiro com ele no telefone para ele me dizer se estava certa a entonação, se não estava, o que eu tinha feito de errado, se eu tinha feito a cabeça da música direito, se não. Olha, muito legal, foi uma experiência e tanto. Bacana. Que acabou me levando para Jovem Pan, que aí foi um passo de gigante. Que eu saí da rádio que era a maior audiência no Rio de Janeiro para a rádio que era a maior audiência em São Paulo. Aí, velho, pesa uma responsa nas costas desgraçada, né? Nossa Senhora, eu falei, meu Deus do céu. E a gente até falou no início, né, algumas rádios que você passou, depois olhando aqui, eu acho que eu até pulei. Porque foram tantas rádios, eu acho que eu esqueci alguma. E eu não falei também, eu falei apenas Rádio Cidade, mas eu não falei Rádio Cidade Portugal. De Portugal, Como infelizmente é que não trabalhei na do Rio, trabalhei na de Portugal. Como você foi parar em Portugal? Então, foi por causa do Peixinho. Eu já tinha trabalhado com Peixinho na Manchete. E foi uma época que eu estava desempregada entre uma rádio e outra. Eu já não me lembro bem entre qual e qual. E um belo dia liga um senhor para minha casa com sotaque de português e falou assim: aqui de Portugal, estou ligando para saber se você não gostaria de vir trabalhar conosco. Eu, valeu, pum, desliguei o telefone. Falei, vai passar trote no outro, pô. Ainda com sotaque de português. Pois é, eu falei, olha só. Aí me liga o Peixinho: oi, Selma, sabe o que é? Acabei de vir de Portugal, me pediram uma indicação de uma locutora, eu indiquei seu nome. Eu falei, pô, Peixinho, valeu, mas acho que eu perdi o emprego já, porque eu acabei de desligar o telefone na cara do cara. Enfim, foi assim que eu fui parar lá. Peixinho passeando em Portugal, o dono da Rádio Cidade, à época, chegou pra ele e falou assim: pô, a gente tá querendo botar... A gente já tem uma locutora, que é a Adriana Sheldon, e a gente tá querendo mais voz feminina. Você tem alguém pra indicar? Ele falou assim: pô, eu tenho uma locutora que trabalhou comigo na Manchete, a Selma. Fui pra São Paulo e tal, já tô um tempo sem falar com ela, mas o telefone dela é esse aqui. Deu o telefone da casa dos meus pais. Gente, vocês que são mais novos não sabem disso, mas antigamente a gente não mudava número de telefone com muita facilidade, sabe? Ficávamos anos com o mesmo número, graças a Deus, né? Que aí ele me achou. E aí foi assim. Aí em 15 dias eu larguei tudo aqui. Falei, nossa, tô que indo. Loucura, né? Mas sabe que as minhas mudanças sempre foram assim. Pra São Paulo foi assim também. Em 15 dias eu me mudei pra São Paulo. Imagina. Nossa.
Mala e nem dá cuia. tempo de Eu, mala organizar e cuia. tudo, né? Mas assim que é bom, porque aí você leva o necessário. Somente o necessário. Agora, nessa sua passagem por Portugal, na Rádio Cidade... Tu é mal, hein, Renato? Tu é mal, já até sei o que Quando que eu é. perguntei uma música que marcou a sua carreira, você acabou falando do The Who, que foi a primeira música que você tocou na Fluminense, mas tem uma da Rádio Cidade de Portugal. Cara, porque... Conta um pouco a história dessa música. Porque assim, eu acho que todo locutor canta, nem que seja no banheiro, né? Porque a gente que trabalha com voz, a gente sabe que a gente é afinado, que a gente ouve bem. Então, assim, tem grandes cantores na nossa profissão. De cabeça, assim, posso citar já uma, que é a Eulina Rego, que é uma cantora de blues excepcional, que é locutora. E eu gosto muito de cantar, sempre gostei, já cantei em coral e tal, não sei o quê. E aí lá em Portugal tinha essa coisa, como tinha na Rádio Cidade aqui do Rio na época, né? Música do verão, a música do inverno, a música da... Ia mudando as estações, tinha sempre uma desculpinha, a música do fim de ano. E aí um dia eu fiquei na rádio até mais tarde, estava chovendo muito, eu fiquei na rádio, o produtor-chefe da Rádio Cidade, na época, que era o Dinda, e o César Rosa, que era é um locutor maravilhoso paulista, tive a honra de trabalhar com ele lá. E aí, vamos fazer uma musiquinha pro inverno. Como é que pode ser? Eles fizeram na hora a letra da música. Vamos pedir pra Selma botar voz? Vamos. Selma, chega aqui. Canta isso aqui. Aí cantei. Tá, agora você canta nesse tom aqui. Tá. Tudo bem? Vamos gravar? Pode ser? Ai, gente, não sei. Não, fica tranquila, Selma. Tá, aí gravei lá algumas vezes. Olha, mas produção é uma coisa mágica, né? É que nem maquiagem. É mágico. Você vira cantora, você fica afinada. Poxa, eu já ia pedir pra você cantar aqui a Rapaz, capela. não mesmo, ao vivo, a cores, assim, com luz e sem chuveiro, tudo nenhuma bem. chance. Eu vou deixar passar então, porque a gente já te maltratou com aquela música que você não Por gosta. favor, por favor. Então vamos ouvir agora essa produção bem feita. Porque Olha, não precisa de tanta produção com essa gente, voz bonita. sou eu, mas é Selma. inacreditável. Sou eu cantando afinado, tá dobrado, quer dizer, tem até coro, uma beleza. E ele fez uma incidental com uma música que na época era um grande sucesso, que era Pump Up the Jam, que ficou massa a música. Nem parece que sou eu. Ano que isso aconteceu? Ano? Ih, rapaz, 89. 1989. Eu ia perguntar quanto tempo você ficou em Portugal. Eu fiquei 1 ano em Portugal. E foi nesse tempo que de aconteceu, 89 né? para 90. Vamos ouvir então, Renato, eu tô A curiosa. cantora Selma Boirão aqui no Por Trás do Microfone. Vamos lá. Por Trás do Microfone. Você está na rádio dos anos 90. Jason Donovan, Capella, Phil Collins, Richard Marx, B-52, Milli Vanilli. Definitivamente. Cidade. Saia desse frio pra quem vive com emoção, a cidade de azul. Primavera vai chegar, logo o sol vai brilhar. Sua vida vai mudar, porque o frio vai passar. Música, notícia, passatempo e alegria. Tudo com você na cidade todo dia. Todo dia, na cidade todo dia. Na cidade todo dia. Na cidade todo dia. Na cidade todo dia. Todo dia. A vida é nossa.
aguenta mais a repetição. Com direito até a vinheta, né, da cidade. É porque quando eles postam lá no blog, eles postam com uma vinheta antes e uma depois. Assim, pra você não ficar com o áudio purinho. E não me dão crédito. Coisa feia, né? Coisa Não, feia. então pelo menos o Eu pessoal do também Brasil, acho. agora seus amigos radialistas já sabem que essa música... Eu sei, tá bom. Isso você sabe, tá bom. E você foi muito modesta, dizendo que foi preciso uma produção. Duvido. Não. Duvido que tenha precisado Vou te tanta falar que coisa. nos anos 80 foi moda em São Paulo, ia karaokê, e eu ia muito. Porque karaokê é aquela coisa, Treinava né? bastante. Todo mundo bebe um saquezinho, qualquer coisa tá valendo, entendeu? Ninguém reclama muito. Eu gosto de cantar, sempre gostei. Então vai ter que ter um momento karaokê aqui. Não, tá? não, Momento karaokê, não. todo mundo junto. Não, porque eu sou abstêmia, querido. Sem saque não vai mesmo. Bom, Renata, a gente tem uns recadinhos aqui. A Madalena falou, pode acreditar, esse bichinho me mordeu desde o primeiro programa. Depois ela falou aqui, você comentou que foi através do peixinho que você foi pra Portugal. Ela falou, Selma, isso foi mesmo uma peixada, né? É verdade. Adorei, Madalena. É verdade, santo peixinho. E temos aqui também o Vinícius. Como prometido, estou aqui no segundo sábado de programa, segunda edição do programa, muito bom, parabéns. Realmente, o Vinícius estava com a gente semana passada, está aqui hoje de novo e falou aqui, pô, música muito boa essa, creio que ainda faz sucesso hoje. Ah, maneiro, Vinícius. Então vamos continuar um pouquinho, já que você agora mostrou que você tem outros talentos, né? Espia Cantou ela, também. espia ela. E você já fez outras coisas, você já fez locução publicitária, você já gravou áudios, eu tenho seu currículo aqui. É, precisa de Olha, colinha, que senão nem eu precisa, lembro. porque é muita coisa. Já fez campanha política, já fez locução publicitária, narração de documentários para cinema, audioguias de alguns museus brasileiros. Essa é interessante, né? O último eu fiz agora semana passada, do Museu Lazar Segal de São Paulo. É muito legal, eu gosto muito, é um trabalho que eu gosto muito. É meio que uma narração, assim, não pode ser muito lenta porque a pessoa tá me ouvindo, né? É quando você vai conhecer um museu que você não tem um monitor, uma pessoa para te acompanhar e para te fazer aquela visita guiada, então você tem a opção de alugar o equipamento e de fone conhecendo o museu. Então é muito legal, eu me sinto assim, a voz da consciência, né, da pessoa. À direita, papapá, mas não pode ser muito lento para não dar sono na pessoa que tá ouvindo, né, para ela conseguir prestar atenção. E é um trabalho que eu gosto muito, fiz no Museu de Arte Sacra de Salvador, que eu sequer conheço. Nossa. Né? Fiz do Museu Histórico Nacional e agora do Lazar Segal. Bem legal. Bem legal, um trabalho Bela bem rima, hein? diferente, Bela né? rima, hein? Gostei. É uma experiência que eu gosto muito. Aliás, eu gosto muito de narrar. Gosto muito. Assim, eu se fosse atleta seria maratonista, porque eu gosto daquela coisa assim longa e constante. Eu sou mais assim do que aquela locução Transamérica. Aquilo já não combina com você, né? Inclusive eu fiz Transamérica antes da narração de corrida no Jockey. Graças a Deus. Porque eu não tenho aquela capacidade. Sinceramente, eu acho admirável quem tenha, mas eu não tenho. Eu não consigo falar tão rápido daquele jeito e fazer sentido. Não consigo. Não, tudo bem. Meu ritmo é mais continua lento. falando do jeito que você fala, tá dando super certo. Pode ser. É porque, na verdade, eu acho que eu envelheci junto com o meu público. Acho que aconteceu isso. Quando eu mudei para a rádio adulta, eu descobri isso, que eu posso falar mais devagar, não precisava Posso falar dizer, correndo. amadureci, envelheci, ficou um pouco pesado, Selma. O pessoal em casa vai pensar que você é uma velha. Não, mas eu sou uma velha. Não é? Aliás, Claro que eu costumo não. dizer que eu não sou velha, eu sou vintage. Vocês podem... Porque eu não tenho aquele padrão, né? Aquele biótipo da velhinha, não tenho. Nem Olha, assim, quem quiser nem depois curto. pode conferir foto no nosso blog, por trás do microfone.blogspot.com. Ó, se Vai ficar ver que não é velhinha boa, coisa nenhuma, se ficar gente. boa, obrigado. Se ficar ruim, a culpa é da Isis. Temos uma fotógrafa aqui Posso hoje, Isis. perguntar com todo respeito, é solteira? Atualmente, sim. Já tem 2 pretendentes aqui, ó. Não, um deles é casado, deixa pra lá. Diminuiu então, só um. No dia do Mário Marchi, ninguém veio. né? Agora, quando eu falei que era com a Selma, os 2 apareceram aqui, ó. Mas por falar nessa atração, então, que as mulheres exercem, eu acho que no rádio
não era assim, né? Os homens tinham preferência. Então, como foi essa construção de trazer mulheres e como é hoje em dia? Porque a Fluminense influenciou muito nesse sentido de ter mulheres hoje em dia. Hoje em dia a gente tem várias mulheres ótimas, né? Mas na época, como você falou, vocês começaram também, não teve muito em quem se espelhar, né? Fora a Mônica, a gente não tinha muita inspiração de como fazer. Vocês aprenderam errando mesmo, né? Aprendemos no supapo. Assim, eu não tenho embasamento científico nenhum para o que eu vou te falar. Vai ser minha opinião por mim mesma. Pela experiência que você tem, né? Assim, uma coisa que se dizia à época, nos anos 80, início dos anos 80, é que o público de FM era preferencialmente feminino e que por isso elas gostavam de ouvir o homem, principalmente o locutor sedutor. Que era muito padrão, né? Sim, com certeza. E a mulher era destinada à madrugada, porque era para ninar a audiência. Quando a Fluminense apareceu, ela quebrou esse paradigma. A gente fazia o contrário, a gente ocupava o horário masculino falando de igual para igual, né? A gente falava gíria até... Isso jamais nos anos 90, nos 80 não. Mas a gente tinha uma postura, tinha uma atitude que era diferenciada. E isso acabou influenciando sim. A partir da Fluminense foi que as outras rádios descobriram que elas tinham sim que ter mulheres falando. E que mulher ouve mulher sim, porque ninguém era seduzido a esse ponto pelo rádio. Quer dizer, deve ter até alguém que seja, mas no geral as mulheres ouviam uma outra mulher desde que ela não parecesse a sua concorrente. O que é uma coisa absolutamente compreensível. Pareceria mais uma amiga, né? Exatamente. E mulher gosta tanto de ter amigas. Aquela companheira pra ir ao banheiro, não rola isso? Então, não precisa nem ser amiga, mas você vai ao banheiro, você conta tudo, né? Sua vida vai ali. E os homens morrem de curiosidade. Óbvio, porque cria aquela intimidade. Que coisa mais íntima do que você ir ao banheiro com outra mulher? Você vai ver coisas que só ela normalmente veria. Né? E por muitas vezes você foi a única mulher das rádios. Se não a única primeira, mas muitas vezes fui a única. Na Transamérica de São Paulo eu fui a única, na 89 eu fui a única, na Estéreo Vale eu fui a única, na Manchete eu fui a única. Na sua passagem pela Paradiso você era a única? A única também. Era, né? Na Globo FM não, éramos eu e minha irmã. Nossa, que coisa, hein? Corporativismo. Um pouco que o Rui Jobim falou, não, a Sônia... Sônia Boiron. Boiron é uma ótima locutora. Era, também. porque ela deixou o rádio e não volta mais, não sei. Não sei o que se passou com ela, mas ela não volta mais pro rádio. Uma pena, porque eu gostava bem da locução dela. Bem mesmo. Foi depois de você, né? Ela entrou no rádio depois de mim, pouco depois. Por minha causa até. Eu a coloquei na Fluminense. Porque eles precisavam de locutora. Eu falei, vai lá fazer um teste. Vai lá fazer ela já gostava de rock, Você já gosta de rock, vai lá fazer um teste. Enchiu o saco, ela foi. E acabou ficando. Mas ela nunca gostou de abrir mão da agenda dela pelo rádio. Ou seja, acho que ela nunca foi, na verdade, muito apaixonada pelo rádio, não. Acho que ela fazia, mas não tinha paixão, assim, não. Agora, na sua passagem pela Globo FM, você disse que tem uma música que marcou, né? Então, na verdade foi uma coisa que aconteceu na Globo FM. Quando tinha um entrevistado em inglês, normalmente, as pessoas levavam intérprete. Se não ia intérprete, me chamavam porque sabiam que eu tinha um inglês fluente e tal, não sei o quê. Aí tá. Você tem que estar aqui na rádio amanhã, meio-dia, porque a gente vai ter o Wilson Nadu, vai ser entrevistado. Eu falei, que legal, vou sim. Lady Murphy, perdi a hora. Aí me ligaram, Selma, cadê você? O cara já tá aqui na rádio. Tô indo. Saí correndo e fui pra rádio. Quando eu cheguei lá, tinha um intérprete da gravadora. Eu falei, que diabos eu estou fazendo aqui? Por que tanta pressa se ia gravar? Não ia ser ao vivo no ar. E aí o intérprete perguntava ao Wilson Nadu em inglês e ele fazia aquela cara de paisagem, aquela dificuldade de responder. Aí eu pedi pro operador, eles estavam gravando num estúdio de gravação, eu pedi ao operador, como eu cheguei atrasada, não fui direto pro aquário, eu pedi assim, aperta o talkback, ele apertou e eu fiz a mesma pergunta em francês. O Wilson Nadu olhou pra minha cara, parecia que um sol tinha brilhado pra ele. Alguém fala minha língua, manja? Aí entra aí já mudou a coisa de figura, a entrevista rolou que foi uma maravilha. Porque ele é senegalês, fala francês fluentemente. Pensar em inglês para ele
ainda mais com o fuso horário trocado, tava muito difícil, né? Então ele adorou, nós conversamos e era a época de um grande sucesso dele aqui no Brasil, que tocou em todas as rádios, não só na Globo FM, que era uma dobradinha dele com a Neneh Cherry, 7 Seconds. E eu perguntei por que a música se chama 7 segundos. São os 7 segundos que a criança sai da barriga da mãe e ela efetivamente vem à vida. E eu achei tão legal. Nesse programa de Dia das Mães. Nossa, tudo a ver, né? Então vamos ouvir? 7 segundos. Vamos lá, é uma música lindíssima. Por trás do microfone. Programa Por Trás do Microfone. Hoje com Selma Boiron. Ela apresenta de segunda a sexta na Oi FM o programa Rádio Café. Você ainda pode mandar a sua pergunta para Selma Boiron. Pode ser pelo MSN, por trás do microfone, @hotmail.com. Pode ser também no perfil do Facebook, Por Trás do Microfone. No Orkut, o mesmo nome, Por Trás do Microfone. E também pode mandar pelo Twitter, é @PT Microfone. Não deu para fazer Por Trás do Microfone, então nós colocamos PT Microfone. Você pode adicionar o programa lá no Twitter e mandar a pergunta para Selma. E por falar em redes sociais, hoje em dia as rádios têm essa vantagem, né? Que eu acredito que seja muito bom, né? É sempre muito bom essa participação do público. Antigamente era um pouco diferente, era por telefone, era mais distante, né? Como é hoje em dia? Você é twitteira, né, Selma? Já fui mais assídua. Hoje em dia eu sou mais facebookiana. Ah, é? É, agora eu tô mais no Facebook que no Twitter. Logo que eu descobri o Twitter, nossa, era twitteira doente mesmo. Mas agora eu tô mais no Facebook. Eu gosto muito, só não tô mais no Orkut, porque hackearam o meu perfil e falei com a administração, não me ajudou em nada, e eu acabei com o meu perfil lá. Se tiver uma Selma Boiron lá, não sou eu, tá? Logo não avisando. Se engane. Não se engane, não compre enganado. Mas gosto muito, acho bacana. Eu acho assim, na época do telefone também era legal. Pô, você atender ouvinte era muito divertido. Você não tem noção de... Poderia tocar Rosemary Lígia, hein? Rosemary Lígia? Qual é essa música? Aquela Rosemary Lígia. Até você descobrir a música, era muito bom, muito divertido. Vamos combinar que era, né? Tem aquela também, I'm So Clear Araruama. Conhece? Não. Aquela I'm So Clear Araruama. I'm so glad that I'm a woman. Ok, então vamos lá. Mas assim, quando você faz rádio popular, isso acontece mais, e como o telefone não para de tocar, tem central telefônica, né? Então aí o locutor já não atende mais o telefone. Mas em rádio adulta, a gente atende, em rádio de rock a gente atende, né? Atendia. E aí já é um público que manja mais, que tem um pouco mais de informação a respeito do que tá ouvindo, do que vai pedir, e às vezes até te ensina coisa pra caramba. Não fica só no pedido musical, né? Rola uma conversa, uma interação. Depende do tempo que você tem, né? Assim, tem horas que você tá enrolado e que não dá mesmo. Agora, entendeu? então vou te fazer uma pergunta, porque o Mário Márcio disse que teve 2 esposas e as 2 eram ouvintes dele. Já namorou um ouvinte? Já. Muito. Ouvinte, colega de trabalho. Cara, teve época que eu passava 14 horas dentro da rádio. Se eu não casasse com um radialista, eu não casava. Porque eu não fazia outra coisa, se não tá na rádio, né? Não tinha jeito. Era tipo, passou no corredor, pô, vamos namorar? Vamos, porque a gente já se encontra aqui. Aí ficava tudo certo. Era assim, já com ouvinte, já tenho grandes amigos que são ouvintes. Inclusive, meu primeiro ouvinte declarado é irmão de um locutor. Eu fiquei sabendo depois que eu conheci ele, é que eu fui conhecer o irmão dele e tal. Até hoje conheço.
Mas até mandar um beijo aqui. Fernando Borges, um beijo pra você. Borges. Márcia Borges, um beijo pra você. O irmão do Fernando, Marquinho, foi meu primeiro ouvinte declarado, aquele que mandou uma carta pra dizer: sou seu ouvinte na Fluminense, gosto muito. Ainda recebe cartas? Não, carta já é meio Acabou, antigo, né? Não, vamos combinar que nem eu escrevo mais carta. Não, aconteceu em alguma parte do mundo, né? Nesses rincões do Brasil. E por falar em realidade diferente, eu acho que na época que você começou, a relação do ouvinte com o radialista, com o locutor, era diferente, né? Ele podia ligar e participar, mas eu acredito que a aura do rádio era outra. De você ouvir a voz e imaginar como era a pessoa. Hoje em dia você pode entrar no site, ver foto, pode pesquisar. Eu, por exemplo, não acompanhei essa época da Fluminense, mas eu já pesquisei. Existe livro, existe... É só você colocar no Google, você já descobre tudo, né? Santo Google, né? Santo Google. Então você descobre, por exemplo, se eu fosse ouvinte na rádio, eu posso pesquisar lá sobre você, eu posso ver foto, posso saber como é a sua vida. Antigamente não era assim, né? O que, na verdade, vou te falar... Já que eu não nasci linda, eu acho lamentável isso. Eu preferia quando ninguém me conhecia. Eu vou te falar porque eu acho que isso alimenta a fantasia. O rádio, ele vive de fantasia, né? Ele é um narrador da fantasia. Se a pessoa gosta da Selma Boiron e acha lindo uma mulher loira, pra ele eu sou loira. Se ele acha lindo uma mulher morena, pra ele eu sou morena. No momento que ele pega a foto e fala, porra, essa aqui que é a Selma Boiron, Eu não vou ouvir mais. Eu já ouvi vários locutores, vários colegas de profissão reclamando disso. Mas das rádios que tem hoje em dia, um exemplo, acho que a Nativa. Webcam? Eu acho uma desgraça, cara. Horas. Cara, nem a Gisele Bündchen, que é linda e magra, aparece sem maquiagem. Por que locutor de rádio, que normalmente é feio e verde, vai aparecer sem maquiagem, cara? Isso não existe. A webcam é mal colocada, o estúdio é mal iluminado e a gente não trabalha maquiado. Hello? Não e a questão que eu falei de perder a aura, né? De perder aquela imaginação que cara, o porque assim, tem. minha voz é linda, é jovem. É assim que eu quero que as pessoas me conheçam. Se eu quisesse que ninguém conhecesse minha cara, eu botava um outdoor na rua. Eu não gosto da minha cara, eu gosto da minha voz. Como eu não posso ter ouvintes só cegos, eu não quero que as pessoas me conheçam. Ora, não é verdade? Bom, o André que tá aqui com a gente quer fazer uma pergunta. Que, aliás, é careca. Vou logo avisando. Ele é careca. Meu Deus, ele entregou você, André. Gordo e quase verde. Então eu tô chegando lá. Um dia eu viro locutor. A gente é verde estúdio, André, por isso. Mas, Selma, na realidade não é uma pergunta, né? É só um testemunho, né? Já que estamos na hora de falar dessas coisas. Eu, enquanto ouvinte da Fluminense, dos primeiros, nunca escrevi carta. Até porque eu era meio porra louca, então nunca me imaginei escrevendo carta pra rádio, né? Mas eu imaginava todas vocês de parafina no cabelo, com prancha, certeza, colada no estúdio, doido pra acabar aquele horário de trabalho e ir pro mar. Com certeza. Porque era o perfil da rádio. Tocávamos todas rock, falávamos de surf. Tínhamos atitude e éramos o quê? No mínimo bodyboarders. No mínimo. É verdade. Pois é, era um espetáculo. E essa assim fantasia é uma mágica, né? E eu acho que isso tem que durar pra sempre, cara. Entendeu? Essa coisa do... É que nem ler livro. Quando você lê um livro e o cara te descreve uma paisagem, aquela paisagem é sua. É você que tá criando. Se o cara vai e bota uma foto ali, ele acabou com a tua paisagem. Passou a ser a paisagem do diretor do filme. E entendeu? Eu, pelo menos, nunca assisti um filme baseado em livro que eu tenha gostado mais. Pois é. Eu sempre falo, poxa, podia ter ficado só com o livro. Porque aquela fantasia não é sua, é do diretor. Enquanto a fantasia é sua, é bacana, né? Você é detentor daquela paisagem. Quando o cara te entrega uma paisagem pronta, você fala, mas não era assim que era, sabe? Você não precisa mais criar, não era assim, né? Que era a minha Pandora. As pessoas eram azuis, mas eram mais bonitinhas. Agora, tem uma curiosidade. Você já trabalhou em diversas rádios. A rádio que você não trabalhou é aquela que tá na dívida, assim. Que eu gostaria de ter trabalhado, já acabou. Era a JBAM. Mas a JBFM serviria. Mas se fosse no Avenida Brasil 500. Que eu tinha uma paixão por aquele prédio. Eu tinha um tesão por me tornar jornalista, para trabalhar ali,
sabe? Aquilo ali representava, era o anti-Globo, eram os jornalistas de esquerda, era Fernando Gabeira, era gente que foi presa trabalhando na redação, sabe? Eu tinha essa... Era uma ideologia, né? Eu fui ser jornalista porque eu queria ser correspondente de guerra. Olha que estúpida. Na época era a guerra da Nicarágua e eu ia pra faculdade toda me achando com uma camiseta escrita assim, periodista no dispare, que os jornalistas usavam lá na Nicarágua para não serem bombardeados, né? E eu acho isso, a JBAM. Eu nunca trabalhei lá, uma pena, gostaria muito, porque eu gosto muito de notícia, adoro notícia. Aquele prédio é mágico, né? Tinha o seu valor. A primeira vez que eu participei, que eu entrei no estúdio de rádio, foi no dia 12 de junho de 1996. Eu tinha 12 anos, eu lembro que... E o locutor que estava no ar era o Renato Bruno, que na época eu era o ouvinte mais jovem da Rádio Cidade, porque foi aquele meados dos anos 90, que a Rádio Cidade tinha uma pegada rock de verdade. Que a Moniquinha fazia o Cidade do Rock, tocava Marilyn Manson, sabe? Ela era a Rádio Rock, né? Ela é a Rádio Rock. E então não tinha ouvinte com 12, 13, 14 anos, como agora no fim da Rádio Cidade. E eu entrei lá no dia 12 de junho de 1996 e estou aqui hoje em dia. Assim. Foi um caso de amor, É um caso de amor. Veja Quando eu você. Conheci o pessoal da rádio na época, que me tratou super bem, o pessoal da Rádio Cidade, né? Todas as gerações que eu acompanhei de 96 pra cá. Acho que é uma escola mesmo, né? Outra coisa que eu acho tão importante é você receber bem o ouvinte quando ele vai na rádio, cara, porque o cara gosta tanto de você. Por mais que você esteja de saco cheio, com dor de barriga, achando um tédio, ganhando mal, vai ali todo dia fazer a mesma coisa. A pessoa que entrou ali, entrou cheia de fantasia, cheia de... Sabe, gosta de você, respeita seu trabalho, admira você. Se você tiver com aquela cara de enfado, assim, oi, tudo bem? Nossa, eu acho isso um balde de água fria. Eu procuro receber o ouvinte, assim, pode me perguntar a coisa mais absurda. Isso aqui é microfone? Isso aqui é o microfone, sabe? As coisas mais óbvias. E você responder, eu acho tão legal, porque a pessoa fica tão amarradona, né? Eu acho... Recentemente você teve uma experiência na praia, né? Lá no verão da Oi FM, você participou lá daquele projeto? Pô, não participei porque eu tava de férias. Eu fui como ouvinte, mas não como apresentadora. Mas já tive umas experiências assim de trabalhar em verão com o público numa rádio popular que eu trabalhei lá em Santos, que eles montavam umas espécies de quiosques. Hello, hein, gente? Na época não tinha MSN, não tinha SMS no telefone, não existia nem celular. E a gente mandava torpedo, sabe? As pessoas entregavam um recadinho pra gente ler no ar o torpedo. Olha que fofo. Eram vários quiosques espalhados na orla e a gente fazia isso. Era tão legal. E eu fiquei num quiosque desse. Era massa, porque as pessoas vinham falar com a gente. Ai, você quer Selma? Que legal! Muito bom. Adorava. Eu fiz essa mesma pergunta pro Mário Massa, que eu acho interessante. Eu sempre tenho essa curiosidade de saber se você já foi reconhecida pela voz. Olha, pela voz, não me recordo. De você ter ido em algum lugar e a pessoa falar assim, nossa, eu acho que eu conheço, sabe? Não, pela voz acho que não. Pelo nome sim, porque também tem um nome Sbrumbles, assim, diferente, né? Porque não é codinome, é meu nome mesmo. Então, às vezes eu chego, vou preencher cadastro, alguma coisa. Selma Boiron? Você Sou sim. Às vezes acontece com a minha irmã. Sônia Boiron? Ué, você é irmã da Selma Boiron? Ela sou. Aliás, a grande parte da vida dela, ela foi irmã da Selma Boiron. Era uma desgraça, coitada. E um profissional, Selma? Ai, um só? Que maldade. Assim eu vou falar Marconi, que é pra não ficar em dívida com ninguém. Porque se não fosse ele, não estaríamos aqui. Um profissional não tenho como te citar. Bom, então tá, vou num morto, porque daí também não causa ciúme. Big Boy. Big Boy. Que pelo menos ensinou a gente que falar no ar não era uma tarefa tão difícil assim. Que a gente podia errar, que a gente podia brincar, que a gente podia se divertir e que fazer rádio era isso. Legal. Eu queria mandar um beijo, Renato, muito especial para nossa querida Rosa Leal, que está fazendo aniversário hoje, gente. Olha só. Rosinha, parabéns, tudo de bom pra você, que com certeza merece. A Rosa fez o curso aqui com a gente, Selma, na escola de rádio, e ela tem uma voz incrível. Incrível. Rosa é o nosso amor, né? Quem conhece a Rosa acaba se apaixonando, então um grande beijo. Rosinha, tenho certeza que ela está escutando o programa, aprendendo também, porque a Rosa é uma pessoa que sempre quer mais, quer sempre saber aprender mais da profissão. Então um grande beijo pra você, Rosinha, parabéns a todo mundo aqui no estúdio, André, Anselmo, Suzane, todo mundo aqui mandando um grande beijo pra você.
E nós temos alguns amigos em comum, Selma. Rony Villanova. Opa, trabalha Cleiton, comigo todo dia. eles Cleiton, mandaram. grande Cleiton figura, ligou gosto pra mim. muito. O único Mandar defeito um dele é beijo. ser vascaíno, mas é grande Pediram figura. e me ameaçaram, né? Assim, tipo, tome conta da Selma. Eu vi no cuidem Facebook bem a dela. ameaça. São grandes meninos. 2 gosto talentos muito aqui dos dois. também da escola de rádio. Os 2 fizeram curso aqui. O Rony chegou a ser coordenador da rádio web aqui da escola de rádio. E o Cleiton foi da nossa turma também no curso profissionalizante. Então um grande abraço pro Rony Villanova e pro Cleiton, amigos de profissão que já trabalharam com a Selma. Bon Jovi, Selma. Então, o Bon Jovi tá no meu tempo lá de Portugal, né? Eu cheguei na rádio lá e o Bon Jovi ia se apresentar pela primeira vez em Portugal. E aí, tu fala inglês? Falo. Então vai lá, toma aqui, vai lá entrevistar o Bon Jovi. Beleza, aí fomos para Lisboa, a rádio ficava na Amadora, que era uma espécie de subúrbio de Lisboa. Fomos lá para Lisboa entrevistar. Quando eu cheguei lá, era um hotel e você vai ser recebida na suíte número tal hora, negócio super profi, né? Quando abre a porta do quarto, tinha um sujeito, um deus, sem camisa, só de calça jeans. Chegou a me arrepiar, só de lembrar. Maravilhoso! Um cabelo assim abaixo do ombro. Quando eu olho, vira pra mim, era o Richie Sambora, o guitarrista. Não era o John Bon Jovi. Eu falei, meu mundo caiu. Eu falei, poxa vida, e agora? Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Porque eu achei que eu fosse ser recebida pelos 2. Porque eles estavam falando com a imprensa, sempre os 2. E foi só ele que atendeu a gente. Mas foi uma grande figura, me diverti muito entrevistando ele. Ele era viciado em M&M, eu tinha M&M na bolsa. E durante a entrevista ele tá mastigando, assim, muito engraçado. Aí fiz tudo, fiz a entrevista, voltei pra rádio, editei, traduzi, montei o especial, foi feita uma chamada pro especial, o programa ia ao ar. No Aquece pro show tal. No dia do show eu tava extremamente gripada, não pude ir. Fiquei muito triste. Outra decepção, então, né? Depois de não ter visto o Bon Jovi. Enorme decepção. Vamos ouvir um pouquinho pra ver se te consola, então. ou então piora de vez, né? Então vamos ouvir aqui na Rádio Revista Web o programa Por Trás do Microfone. Falta pouquinho pro programa terminar. Você ainda pode participar pelo MSN, por trás do microfone, @hotmail.com, pelo Twitter, @PTMicrofone, pelo Facebook, Por Trás do Microfone, pelo Orkut, Por Trás do Microfone. Uma pessoa só consegue administrar tantas redes sociais. Quantos braços você tem, Suzane de Oliveira? É um absurdo. Ela tá conectada em todas as redes sociais ao mesmo tempo num único computador. Então você pode mandar o recado. O programa já tá terminando, já tá chegando ao fim, mas ainda dá tempo da Selma responder a sua pergunta. Então vamos ouvir Bon Jovi. Pode aumentar. Por Trás do Microfone. Programa Por Trás do Microfone. Convidada super especial hoje, Selma Boiron. Foi essa que acabou de tossir, porque tu não avisou que ia abrir o microfone, né? Então, já que essa foi uma falha, Selma, você vai ter que contar algum mico. Por mais que você seja uma ótima profissional... Algum é ótimo, tem vários micos, né? Você quer um só? Um só. O mais curioso, você acabou de contar um pra gente aqui fora. Eu não contei nem o desdobramento dele, que foi mais curioso ainda. Então, o estúdio da Fluminense, voltando sempre na malditinha, ele trancava por dentro. E tinha uma menina, uma sacoleira na rádio que vendia biquíni. Aí tranca-se eu e ela no estúdio. Ai, olha os meus biquínis. Ai, deixa eu provar isso, deixa eu provar aquele. Daqui a pouco, tum, batendo a porta do estúdio. Ai, peraí, que a música vai acabar, vou falar aqui. Mas o biquíni, não tem problema, ninguém tá vendo. Fui lá, sentei, falei, bababá, e nego batendo no estúdio. Eu falei, que diabos é isso? É porque a agulha do disco tinha pulado. E como eu não tava prestando atenção, porque tava prestando atenção nos biquínis, nem me toquei que a agulha tinha pulado. E aí era o Luiz Antônio Melo batendo, porque queria entrar no estúdio, o estúdio estava trancado, porque queria me dizer que a música estava tocando ao contrário.
E eu não abri a porta de jeito nenhum, porque enquanto eu não me vestisse, eu não ia abrir a porta. Olha, e a música tocando ao contrário, não era um espetáculo isso, adorei. Sem biquíni não dava pra abrir a porta, Pois é, dava pra falar no ar, né? Isso, já fui trabalhar de pijama, porque acordei atrasada, entrei no carro de pijama e fui trabalhar de pijama. E pra sair, 6 horas da manhã tudo bem, porque era eu e as tutas, mas e 10 horas da manhã? Como é que eu ia sair de pijama da rádio? Foi um espetáculo, né? Às 9 liguei, mamãe, me traz uma roupa, pelo amor de Deus, porque eu não abro esse estúdio de jeito nenhum, eu estou de pijama, mamãe. Você não tá entendendo. Aí vai minha mãe com uma sacolinha, com uma roupa pra eu poder sair da rádio. Já fui trabalhar de bruxa, porque foi uma festa fantasia. Entrava no ar 6 da manhã e não dava tempo de ir em casa trocar a roupa. Aí fui de bruxa. E pra sair às 10 da manhã com aquela roupa preta, aquele chapelão bicudo na mão, todo mundo olhando pra minha cara e eu lá fazendo cara de paisagem, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Aquela maquiagem borrada, um horror, né? Mas não ia perder a festa, imagina. Olha, cada história deliciosa que a Selma tá contando pra gente, mas infelizmente nosso tempo tá acabando. Aqui não é Jô Soares pra ter o então eu faço. Mas eu queria que você falasse do seu atual programa na Oi FM. Conta um pouquinho pra gente como é, qual o horário. O Rádio Café vai ao ar de segunda a sexta, de 8 às 11 da manhã. E o slogan do programa é informação, café e música. Eu procuro não dar uma informação daquela que você acha nas rádios All News, porque quem sou eu para concorrer com aquele time de apuração, né? E também não acho que seja a vibe do programa ficar falando de notícia ruim e tal. Então não trato de economia, política, crime, nada disso. Procuro me ater ao caderno B, as notícias de cultura, falo muito de música e acabo tocando uma musiquinha, né? Que tem a ver com a notícia que eu dei e tal. É isso, quando é inevitável falar de uma desgraça qualquer, a gente fala, mas sem... Essa não é a pegada do programa. A pegada do programa é uma informação leve. Quer dizer, a pessoa que queira fugir do noticiário mais duro, que sintonizar na Oi FM vai ouvir informação cultural, uma coisa que tem a ver com ela. Falo de inovações tecnológicas, falo de pesquisas bizarras, umas coisas assim, né? Assim, bom humor, porque de manhã você precisa de bom humor. É uma maneira leve, então, de começar o dia, né? Isso. Bom, então, Oi, Renato. FM 102,9 Rio de Janeiro. É, pra quem é antigo, é a antiga frequência da Rádio Cidade. Nem me fale, nem me fale. 102,9 Rio de Janeiro. E também no site oifm.com.br, mas você tem que botar a opção Rio de Janeiro, né? Isso, tem Entrando vários lá, players tem vários lá, players, você aí escolhe tem que ir pelo Rio de player Janeiro. Rio, isso aí. Então, ainda há tempo de fazer alguma pergunta, porque ainda tem mais uma música, né? Que volta a 1900. Sempre ela, né? Sempre ela, volta sempre. maldita. Então, você anuncia essa música, voltando ao passado. Lembrando que você já passou diversas vezes na Fluminense FM, né? Não é só essa. Foram 4 vezes. Quatro vezes. Não só essa primeira, quando você Comecei. inaugurou a rádio, né? Estreou a rádio. Então essa música com certeza lembra essa primeira passagem, não é isso? Com certeza, com certeza. O André estava falando que assistiu o show dos Paralamas em Paquetá, no Paquetá Yacht Club. Eu assisti o primeiro show dos Paralamas no Circo Voador. Era Paralamas abrindo para Lulu Santos. Foi um espetáculo. Tinha uma locutora que trabalhava comigo na Fluminense na época, até pegava o João Baroni. E eu, como toda menina, queria pegar o Herbert, mas não dava, né? A concorrência era grande. Mas adorava a banda. E principalmente essa música, que foi o primeiro, entre aspas, sucesso deles, que foi o Vital e Sua Moto. Acabou ganhando uma nova versão depois, nos anos 90. E, enfim, gosto muito. O Herbert fez 50 anos essa semana. É um sobrevivente e um excelente guitarrista, um super compositor. Gosto de tudo que ele faz. Não tem uma música que ele tenha escrito que eu não gosto. Até aquela que a Ivete Sangalo gravou, eu amo de paixão aquela música. Enfim... É um cara que privilegia a língua portuguesa quando compõe, isso é tão difícil. Enfim, foi uma geração muito boa essa dos anos 80. Não tinha aquela amargura dos anos 70, já tinha o direito de falar o que quisesse. E era uma molecada muito bem informada, muito bem formada. E por isso a música era tão boa nos anos 80. Se fazia música com conteúdo, um conteúdo muito bom.
Depois, nos anos 90, que neguinho entrou numa que grunhido era cantar, que qualquer coisa era música, o negócio deu uma degringolada. Todo mundo ficou contando que no ano 2000 o mundo fosse acabar, né? Então, nos anos 90, qualquer porcaria valia, né? Mas, enfim, é tudo muito bom. Agora é o melhor. Esse é o melhor momento. Então vamos ouvir aqui no Por Trás do Microfone a última música escolhida pela Selma Boirão. Vital e Sua Moto. Pode aumentar. Por Trás do Microfone. Vital e Sua Moto. Por Trás do Microfone. Agora sim, está chegando. Chegou ao fim o programa, na verdade. Queria demais agradecer sua presença, Selma. Eu queria Uma demais honra. agradecer o convite, adorei. Muito bom receber você nesse... Muito bom ter um espaço para os radialistas falarem além do que tem que falar quando estão no ar. Muito bom. Então, numa semana especial, a semana do Dia das Mães, temos uma lembrança do Dia das Mães aqui para você, por favor. Pegue. Ah, que Aí isso! atrás. Não mereço? Ai, gente, que fofo! Ai, obrigada. Ai, não precisava, adorei. Você representando as mães radialistas e Pô, todas as mães. Obrigada. Algumas mães ouvindo, a mãe da Isa está ouvindo, a mãe da Patrícia Matias, Dona Márcia Matias também é ouvinte do programa, as nossas mães que estão ouvindo o programa, então um beijão para todas Beijo elas. para todas. Beijo. E os últimos recadinhos aqui, o Vinícius, né, que tá com a gente o programa todo, mais um parabéns pelo programa de hoje, já estou na espera do próximo sábado. Obrigada, Vinícius, e a gente também tá esperando você aqui. Obrigação participar. E tem também o recadinho aqui da mãe da Isis, né, que tá presente, Dona Madalena. Selma, beijos e abraços, porque você escolheu ser mãe. Eu adoro ser mãe e ser tia. Ah, que legal. Beijo pra você, Madalena. Bom dia amanhã, tá? Queria agradecer também a presença do Anselmo Veríssimo, do André. Suzane, obrigado mais uma vez, arrebentando perfeita, como Obrigada, sempre. Renato. Ótimo estar aqui mais uma vez. Selma, muito obrigada. Obrigada a vocês. gente aprendeu muito hoje, né? Você foi da maldita, mas você de maldita não tem nada. Você foi ótima aqui, a gente Obrigada, adorou. obrigada. Agradecer a nossa participação. fotógrafa, que Isis vai estar postando as Domingues. fotos, Isis Domingues, todas as fotos do programa de hoje, tanto no Facebook quanto no blog, todas foram tiradas pela Isis. Muito obrigado pela presença. Depois querida. eu compartilho, mas dou crédito, tá, Isis? Gente, até o próximo sábado, às 17 horas, na Rádio Revista Web. Muito obrigado, foi um programa super agradável, muito bom mesmo. Obrigado mais uma vez, Selma. Obrigada Uma a vocês. lenda do rádio brasileiro aqui Lenda com a nada gente. porque eu existo, pago conta. Uma lenda viva e, como eu falei no início do programa, um pouquinho mãe do rádio também, Pô. mãe dessa locução feminina que a gente escuta hoje em dia, né? Foi precursora disso tudo. Então, parabéns pelo seu trabalho, que é incrível. Muito Obrigadão. obrigado pela sua presença. Obrigadão. Foi ótima a nossa tarde aqui, já é início de noite, né? E um ótimo sábado pra todo mundo, gente. Valeu, obrigada, gente. Um abraço, pessoal. Até o próximo sábado, às 17 horas. Vou aproveitar que essa rapaziada tá aqui. Vamos sair pra beber, né? Tomar um choppzinho e tal. Tem que ser algum lugar que tenha saquê, porque a Selma já falou que ela gosta de saquê. É bom que eu trouxe um gravador de Vai bolso. cantar depois. Eu tô com um gravador de bolso, depois eu vou botar na internet pro pessoal ouvir. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela companhia de vocês. Pessoal também que ajudou na divulgação, nossos amigos radialistas que também estão ajudando na divulgação do programa. Todo mundo que gostaram, participou hoje do as pessoas programa. que participaram. Muito obrigado mesmo. Não teria o menor sentido sem vocês. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Tchau, tchau. Rádio em Revista. Ouça e leia as novidades do rádio em radioemrevista.com.br. Radioemrevista.com.br